Acalma a minha alma, Senhor, que se confrange em pesares ante os problemas mal resolvidos ou sem solução. Acalma a minha alma, Senhor, quando a madrugada chega e o sono não vem, para o reclamado repouso do corpo cansado da luta diária. Acalma minha alma, Senhor, e toma minha vida em tuas mãos. Conduz-me para que eu não me perca nos caminhos tortuosos do desespero e da angústia, que insistentes batem à porta de meus pensamentos e de meu coração. Acalma a minha alma, Senhor, equilibra as minhas energias e fortalece meu espírito, e assim, somente assim, com teu amor, alicerçando minha vida, é que poderei vencer, hoje e sempre. Amém.
as memórias que perdi e que desejo relembrar são como sonhos perdidos no tempo. Que soam na lembrança como vidas não vividas, como estradas que guardam meus passos.
e me sustém, e me ampara, em plena escuridão. Olhando o horizonte, atrás dos montes, eu vejo o sol nascer. Olhando o azul do céu, vejo as estrelas e sinto seu poder. Um riso descontraído de uma criança, quanta beleza traz. Por isso eu canto, enxugo o pranto, meu Deus de amor e paz. Vou pela vida cantar seu grande amor, anunciar a toda gente. Vou dizer que esse amor todos devem ter. Grande amor, sublime amor de Deus, amor de meu Deus. Grande amor, sublime amor, o amor de Deus. Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Justamente por isso, não vos escrevi porque ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis. 1 João 2:21. O intercâmbio cada vez mais intensivo entre os chamados vivos e mortos constitui grande acontecimento para as organizações evangélicas de modo geral. Não é tão somente realização para a escola espiritista, pertence às comunidades do cristianismo inteiro. Por enquanto, anotamos aqui e ali protestos do dogmatismo organizado. Entretanto, a revivência da verdade assim o exige. Toda aquisição tem seu preço, e qualquer renovação encontra obstáculos espontâneos. Dia virá em que as várias subdivisões do evangelismo compreenderão a divina finalidade do novo concerto. O movimento de troca espiritual entre as duas esferas é cada vez mais dilatado. O devotamento dos desencarnados provoca a atenção dos encarnados. O Senhor permitiu o Mundial Pentecostes para o reajustamento da realidade eterna. Convém notar, contudo, que as vozes comovedoras e revigorantes do além repetem comumente velhas fórmulas da revelação e relembram o passado da sabedoria terrestre, a fim de extrair conceituação mais respeitável referentemente à vida. É neste ponto que recordamos as palavras de João, interrogando sinceramente: comunicar-se-ão os mortos com os vivos porque os homens ignoram a verdade? Isso não. Se os que partem falam novamente aos que ficam, é que esses conhecem o caminho da redenção com Jesus, mas não se animam nem se decidem a trilhá-lo. Emmanuel. Boa noite, meus irmãos. Mais uma reunião da noite, pedindo ao Senhor as bênçãos do alto, pedindo ao Mestre Jesus que possa derramar a sua divina luz sobre todos nós. Todos nós
encarnados e desencarnados. Pedimos também a proteção do nosso irmão Aniceto, com todos os seus companheiros, patrono da nossa casa, que possa estar nesse instante nos abençoando, nos ajudando nas nossas orações da noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, mentores amigos. Sabemos que o Senhor está presente na nossa reunião. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dá hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não deixemos cair em tentações. E livra o Senhor de todo mal. Divino Mestre, nós pedimos a sua proteção para os nossos irmãos, principalmente os que se encontram enfermos, os mais necessitados, e a todos nós. E obrigado, e que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite. Dando sequência às questões do Livro dos Espíritos, o capítulo 4, da pluralidade das existências. Hoje nós vamos ver a temática sexo nos espíritos. E a questão 202, Kardec perguntou aos espíritos: quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? E os espíritos respondem: isso pouco lhe importa. O que guia na escolha são as provas, porque haja de passar. E Kardec traz um complemento a essa questão. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não tem sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo como cada posição social. Lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganhar experiência. Aquele só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. A gente poder entender melhor essa questão que Kardec faz aos espíritos, primeiro nós temos que pensar qual é o objetivo da encarnação. Nós sabemos que cada encarnação ela vai promover ao espírito a evolução, o objetivo de aprender e também resgatar os débitos do passado. Ou seja, a programação a uma experiência reencarnatória, cada espírito ele tem a oportunidade de aprender, desenvolver, crescer, evoluir. E Kardec, quando ele diz que os espíritos, eles podem encarnar como homens ou como mulheres, porque o espírito não tem sexo. A escolha do sexo, ela pode facilitar para compreender melhor a experiência vivida. No caso de um espírito que só reencarnou enquanto homem, às vezes
há necessidade dele reencarnar num corpo feminino para que ele possa vivenciar a experiência de ser mãe, né? A maternidade, que um corpo masculino não vai permitir essa possibilidade. Cada sexo, ele oportuniza determinadas experiências, determinadas virtudes, passando por aquela polaridade sexual, permitindo crescer em todos os aspectos, seja moral, intelectual ou espiritual, ou seja, em todos os sentidos. Miramês, ele vem nos explicar que o espírito, no mundo espiritual, ele nem sempre tem a oportunidade de escolher as modalidades de sua reencarnação. Ele precisa passar pelos processos que lhe traz a paz espiritual, seja como homem ou como mulher. Assegura a consciência iluminada que todos os caminhos nos levam à tranquilidade espiritual. Então, Miramês aqui, ele nos chama a atenção para que nem sempre nós temos condições, merecimento ou mesmo capacidade de escolher qual o melhor corpo, né? Qual o melhor instrumento, seja homem ou seja mulher, porque o que é importante é essa consciência sobre a tranquilidade espiritual. Ele ainda diz que o fator tempo é mestre de todos os dias. Por ele, vamos acordando todos os valores que Deus nos deu por misericórdia. Ou seja, em cada encarnação, nós temos a oportunidade de ir acumulando, né, na nossa bagagem as nossas virtudes. E com isso, ter condições, ter consciência, ter a responsabilidade de poder fazer essa escolha. O espírito, ele precisa passar pelas duas polaridades, mas existem aqueles espíritos que já reencarnaram muitas vezes naquela polaridade, seja masculina ou feminina, que quando reencarnam em uma polaridade, acaba tendo tendência para o sexo oposto, ou seja, às vezes um espírito ele já reencarnou várias vezes num corpo masculino, que quando é necessário vir num corpo feminino, ele ainda traz, né, os vestígios, as suas tendências, porque já reencarnou várias vezes naquela mesma polaridade. Então, a repetição, né, em um determinado sexo, pode ser que quando ele muda, né, de sexo, quando ele reencarna num corpo oposto àquele que ele sempre estava acostumado a vir a reencarnar, ele ainda pode carregar certas tendências. Por isso que nós, às vezes, na atualidade, nós observamos um homem que traz aquele amor materno, fraternal, cuida bem dos filhos, tem paciência, tem facilidade, às vezes consegue desempenhar melhor esse papel do que a própria mulher. Então são vestígios, né, as tendências que nós trazemos de encarnações anteriores. Como nós vemos também o contrário, às vezes uma mulher que tem mais facilidade para desenvolver atividades em que até o momento só homens geralmente gostavam de exercer ou tinham a oportunidade de exercer, como nós vemos as mulheres às vezes dirigindo ônibus ou trabalhando na parte mecânica, que para nós, né, sempre foram exercidas por homens. Então, essas mulheres, às vezes por ter essas tendências, né, tendo facilidade nessa área, acabam se dedicando mais a esse tipo de atividade por trazer de encarnações passadas esse gosto, essa tendência. Então, familiarizou intelectualmente, ou moralmente, ou espiritualmente com aquele sexo. E isso explica muito na atualidade essas questões
voltadas para a homossexualidade, bissexualidade e tantos outros, né, categoria e classificação que vem se dizendo dessa área. Mas é importante a gente destacar que a espiritualidade, né, ou a doutrina espírita, ela não se preocupa com essas questões. O que importa, na verdade, é a forma saudável, a forma moralmente que aquele espírito se desempenha, né? Independente do corpo habitado. Então, indiferente seja no corpo masculino ou seja no corpo feminino, o que importa é como ele desenvolve essa capacidade de forma saudável, a experiência que está sendo oportunizada. Então, a grande questão do sexo para os espíritos, né, a diferença entre homem e mulher, ele se concentra na experiência de como nós vamos compreender e como nós vamos valorizar cada experiência, porque cada oportunidade que nós temos, seja no corpo feminino ou masculino, algum aprendizado, essa experiência, ela vai nos oportunizar vencer alguma coisa, né? Algum defeito, alguma virtude que nós ainda precisamos resgatar e vencer também, né? Tanto a vaidade, o orgulho. Nós poderíamos colocar aqui como exemplo um homem, né? Uma pessoa que sempre reencarnou como homem e que normalmente bate, agride, trata violentamente essa mulher. Seja enquanto mulher, né, esposa, companheira, ou seja como filha. Então, ele vai precisar vir em um corpo feminino, para que ele tenha a oportunidade de vivenciar, de sentir como uma mulher, né, seria, qual o sentimento dessa mulher quando ela é agredida, quando ela é violentada. Então, esse homem que sempre vivenciou essas agressões, essas violências, seja física, seja ela verbal, ele também vai precisar passar por essa experiência para que ele tenha a real dimensão dessa dor, desse sofrimento. Porque por mais que a gente diga, não, eu sei como é passar por uma situação, quem vivencia sabe como é essa dor, esse sofrimento, né? É claro que se a gente pudesse sempre aprender pela educação, pelo conhecimento, seria muito melhor do que o sofrimento. Mas nós já sabemos, quem não aprende pela dor, né? Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor, infelizmente. Então, o sexo, ele tem a ver com o corpo físico e não com o espírito. Então é importante a gente verificar qual é o aprendizado que se objetiva com a encarnação. Qual a necessidade de vir como homem ou como mulher? Quer dizer, se aquela prova ela vai fazer toda a diferença, vir como mulher ou como homem, isso se torna importante. Agora, se tanto faz ser homem ou ser mulher, o foco está no aprendizado, na experiência, então pode-se escolher aquilo que se achar melhor, né? Aquilo que lhe agrada mais. Miramês, ele deixa um recado que eu considero importantíssimo. Convém todos os espíritas estudarem e meditarem sobre a vida futura, para que novos conhecimentos venham cair em suas mãos. Então, é o que nós necessitamos nesse momento, nós precisamos estudar, buscar conhecimento, porque quando tivermos outras oportunidades de reencarnação, independente em um corpo feminino ou um corpo masculino, os conhecimentos adquiridos, a bagagem é o que vai diferenciar na nossa encarnação, na experiência, no aproveitamento. E que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre.
Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, espero que estejam todos bem. Eu sou a Daniela Arantes. É com grande felicidade que nos reunimos aqui esta noite para aprendermos um pouco mais, guiados pela doutrina espírita, aqui no canal do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Aniceto. Desejo a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre e nos guiem nessa jornada de aprendizado. Hoje iremos refletir sobre os ensinamentos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos. Estamos entrando agora no item 28. Eu vou ler aqui essa passagem. No item 28 diz: Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? E quem respondeu foi São Luís, em Paris, em 1860, e ele começou com outras perguntas, fazendo outras perguntas. Quem, pois, vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem à borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo retornar a si mesmo e de o conduzir a outros pensamentos? Em qualquer extremo que esteja um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que a sua última hora chegou. A ciência jamais se enganou em suas previsões? E ele continua, Sei muito bem que há casos aos quais se pode considerar, com razão, como desesperadores. Mas, se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, não existem inumeráveis exemplos em que, no momento de dar o último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, porque ignorais as reflexões que poderia fazer seu espírito nas convulsões da agonia, e quantos tormentos pode lhe poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista, que não vê senão o corpo e não considera a alma, não pode compreender essas coisas, mas o espírita, que sabe que o que se passa além do túmulo, conhece o valor do último pensamento. Abrandai os últimos sofrimentos enquanto esteja em vós, mas guardai-vos de abreviar a vida, não fosse senão de 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Esse tema é bastante complexo, Eu gostaria de começar, então, essa nossa reflexão trazendo aqui um pouco mais sobre um termo que está completamente relacionado com essa passagem, que é eutanásia. O termo eutanásia foi criado por volta do século XVII pelo filósofo inglês Francis Bacon, quando preceitou na sua obra Historia Vitae Mortis como o tratamento mais adequado para doenças incuráveis. Em sua etimologia estão 2 palavras gregas, eu, que significa bem ou boa, e tanásia, equivalente à morte. Em sentido literal, a eutanásia significa boa morte. Morte seria então a morte calma, a morte piedosa, humanitária. No mesmo sentido, em outras palavras, para Morcelli, a eutanásia é aquela morte em que alguém dá a outrem que sofre de uma enfermidade incurável a seu próprio requerimento para abreviar a agonia muito grande e dolorosa.
Lanaen, em sua monografia Eutanásia, Ritos e Controvérsias Médico-Legais, definiu basicamente o sentido da eutanásia como sendo o de uma boa ou bela morte, em sentido mais amplo, a definiu como ajuda para morrer. A ideia é antecipar a morte de um paciente em caso irreversível ou terminal, frente a um pedido dele ou de seus familiares, para que a pessoa possa morrer dignamente e não permaneça sofrendo com a dor. Então, pelo próprio termo, né, eutanásia seria vinculado a um ato de bondade, de piedade. Mas, como foi posto aqui por São Luís, não é algo que cabe a nós, é uma responsabilidade de Deus. Então, ele foi muito sábio em começar com essas perguntas retóricas. Afinal, né, quem somos nós para saber da dor do outro? Quem somos nós para termos certeza que aquele é o seu último instante mesmo, que tudo vai caminhar para o seu fim, para o fim da sua vida, né? Sua vida encarnada, porque nós sabemos que a vida espiritual continua. Então, quem somos nós para sabermos dessa dor do outro, né? Para julgar que essa dor precisa ser encerrada? E quem somos nós para sabermos o porquê dessa dor, né? Por que Deus colocou esse sofrimento, essa dor para aquela pessoa? Então, seria certo nós acabarmos com essa dor? Inclusive, essa foi uma dúvida do Allan Kardec no Livro dos Espíritos, que está na questão 953, mas é voltada para a própria pessoa, que seria assim: quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a sua morte? E os espíritos responderam: é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado, e que um socorro inesperado não venha ao último momento? E Allan Kardec ainda pergunta: concebe-se que nas circunstâncias ordinárias o suicídio seja condenável, mas estamos configurando um caso em que a morte é inevitável e que a vida só seria encurtada alguns instantes. E ainda assim os espíritos responderam: é sempre uma falta de resignação e submissão à vontade do Criador. E aí Allan Kardec ainda pergunta: quais, nesse caso, são as consequências de tal ato? Eles respondem: uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias. Bom, essa questão da eutanásia também é tratada bastante no âmbito legal. Eu não entendo muito de direito, principalmente direito penal, mas são diversos aspectos, né, que devem ser levados em consideração. Cada cultura, cada país define as suas leis. Existem países que permitem, consideram legítima a eutanásia, mas a legislação brasileira, pelo pouco que eu pesquisei, consagra o direito à vida como o mais fundamental dos direitos, e isso é conferido pelo Código Penal. Na nossa legislação, a eutanásia ela não é tratada explicitamente, então os juristas buscam incluir em outros tipos penais já existentes. Em geral, assim, pelo que eu dei uma pesquisada, se a doença ou mal que acomete o paciente for curável, o ato de abreviar sua vida será considerado como homicídio,
conforme descrito no artigo 121 do Código Penal Brasileiro em vigor, cabendo a redução da pena em conformidade com o parágrafo 1º desse mesmo artigo, que diz: se o agente comete crime impedido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Já o artigo 122 do Código Penal, ele prevê o auxílio ao suicídio uma vez que o paciente peça ajuda para cessar sua própria vida. Essa conduta pode ser classificada como atípica e não ser punida. Se o enfermo ele se encontra num processo natural de morte, o especialista, nesse caso, se certifica que a morte culminará naturalmente e que nenhum prolongamento desnecessário será realizado. Nesse caso, é considerada conduta atípica, de acordo com o Código Penal, já que não causa a morte de uma pessoa. Então, o médico ele pode agir de maneira a amenizar o sofrimento do doente terminal, mesmo que isso leve o paciente a óbito. Isso é o que eu pesquisei, né, referente à nossa legislação vigente. Confesso que não sei muito de direito, mas é isso que nós temos hoje. Então, essa questão da eutanásia não é tratada tão explicitamente no nosso Código Penal. Fica a questão de ser ajustado de acordo com cada caso, né? O Espiritismo, demonstrando então que o homem é um espírito eterno, encarnado na Terra para fazer sua evolução em direção à perfeição, à felicidade, que a morte elimina apenas a vida do corpo físico, que o espírito continua vivo no plano espiritual, onde se estuda, trabalha, aprende com novas experiências, mantendo sua individualidade, que retorna à vida material tantas vezes quanto forem necessárias para que esse desenvolvimento se faça de dentro para fora, esclarece que toda experiência na Terra é necessária à alma. Então, a eutanásia, ao invés de abreviar o sofrimento do agonizante, aumenta-os, porque o corpo perispiritual, que acompanha sempre o espírito, é expulso ainda com fluido vital, causando perturbações ao mesmo, que retorna de forma abrupta. No livro A Gênese, capítulo 11, item 18, Allan Kardec coloca que quando o espírito tende a encarnar num corpo humano, em vias de formação, um laço fluídico que nada mais é do que uma explosão do seu perispírito o liga ao germe, que o atrai por uma força irresistível, desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, o laço se encurta. Sob a influência do princípio vito-material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une, molécula a molécula, ao corpo em formação, donde o poder-se dizer que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza, de certa maneira, nesse germe como uma planta na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa a união. Nasce então o ser para a vida exterior. Por um efeito contrário, a união do perispírito e da matéria carnal, que se efetuara sob a influência do princípio vital do germe, cessa, desde que esse princípio deixa de atuar em consequência da desorganização do corpo. Mantida, que era por uma força atuante, tal união se desfaz, logo que essa força deixa de atuar. Então, o perispírito se desprende, molécula a molécula, conforme se unira, e ao espírito é restituída a liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas esta é que determina a partida do espírito. Enquanto o homem ignorar o ser espiritual,
independente da matéria e do plano espiritual, com suas leis próprias, vai agir sempre com a mentalidade estreita de que a concepção da vida, do nascimento à morte lhe proporciona. Então, a gente tem essa ideia de que a vida, a morte seria quando o nosso espírito iria embora, né, voltaria ao plano espiritual, mas é o contrário, né? É quando o corpo morre que o nosso espírito vai para o plano espiritual. Então, se você fizer isso no momento anterior, mesmo que seja certa, né, essa ida para o plano espiritual, não foi a vontade divina, não foi o que Deus, não foi algo planejado por Deus, né? Então, não estaria certo. Mesmo quando o desenlace, né, parece inevitável, ainda assim, quantas e quantas vezes a pessoa que está ali próxima da morte não tem um momento de lucidez, podendo se preparar melhor, né, para esse desenlace do espírito, para essa partida. E muitas vezes esse momento final, que foi até o que o São Luís colocou aqui, é essencial, aquele último momento de arrependimento, aquele último suspiro pode ser importante para a evolução do espírito. Então nem sempre seria de fato algo, essa piedade em cessar a dor, nem sempre seria efetiva, visando, né, o plano espiritual. Então, deixemos as leis da natureza, né, o desenlace, e não a nós. Após haver sido dada à medicina a oportunidade de afastá-la, então a medicina tem a possibilidade de prorrogar, talvez, esse desenlace, mas devemos confiar a Deus essa responsabilidade de definir esse momento, e não a nós. Gostaria de finalizar aqui com uma passagem do livro Chico de Francisco, do Adelino da Silveira, em que ele conta que Chico visitou durante muitos anos um jovem que tinha um corpo totalmente deformado e que morava num barraco à beira de uma mata. A mãe desse jovem era também muito doente e Chico a ajudava a banhá-lo, alimentá-lo e a fazer a limpeza do pequeno cômodo em que morava. O quadro era tão estarrecedor que numa de suas visitas, em que um grupo de pessoas o acompanhava, um médico perguntou ao Chico: "Nem mesmo nesse caso a eutanásia seria perdoável?" "Não creio, doutor", respondeu-lhe o Chico. "Este nosso irmão, em sua última encarnação, tinha muito poder. Perseguiu, prejudicou e com torturas desumanas tirou a vida de muitas pessoas. Alguns o perdoaram, mas outros não, e o perseguiram durante toda a sua vida. Aguardaram o seu desencarne e assim que ele deixou o corpo, eles o agarraram e o torturaram de todas as maneiras durante muitos anos. Este corpo disforme e mutilado representa uma bênção para ele. Foi o único jeito que a providência divina encontrou para escondê-lo de seus inimigos. Quanto mais tempo aguentar, melhor será. Com o passar dos anos, muitos de seus inimigos o terão perdoado. Outros terão reencarnado. Aplicar a eutanásia seria devolvê-lo às mãos de seus inimigos para que continuassem a torturá-lo. E como resgatará ele seus crimes?" inquiriu o médico. "O irmão costuma dizer que Deus usa o tempo e não a violência." Bom, é isso, que possamos então compreender, né, melhor esses ensinamentos que nos foram passados hoje e assim evoluirmos também. Muito
Muito obrigada. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma, possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.